Fala galera, sejam bem-vindos à correção de mais um concurso público. Se liga aí. E sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Rodrigo Queiroz, vocês estão aqui no Matemática Fácil, aquele canal que é claro, né, como o nome dá a dica ali para vocês, é para facilitar o seu acesso à matemática. Pessoal, tivemos aí nesse último final de semana o concurso do Banco do Brasil, tiveram ali provas diferentes para níveis diferentes, então antes da gente começar a comentar aí a prova, a gente vai fazer o acordo que é o seguinte, pessoal, vai lá nos comentários e coloca pra gente de onde você é, aonde você fez a sua prova e qual o modelo de prova que você fez, tá bom? E aí, coloca ali nos comentários também. Nosso comentário é para desabafar. Professor, eu achei essa prova que você comentou aí mais fácil do que a que eu fiz a modelo tal. Não, professor, eu achei tal questão que não cabia ali dentro do que estava no edital. Enfim, vamos trocar uma ideia aí nos comentários, ok? Mas antes da gente começar, aquele acordo de sempre, né, pessoal? Já vai lá, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com a galera para ajudar o canal a crescer cada vez mais para vocês, ok? Galera, e o seguinte, aqui a gente fez todas as provas de todos os níveis, a gente vai comentar, tá bom? Sem problemas ali. Provinha do Banco do Brasil, a banca examinadora ali foi a Fundação César Gran Rio, a gente vai comentar ali se foi uma boa prova, se a galera queira ou não, deu uma sacaneada com a gente ali, a gente vai comentar sobre tudo isso, tá bom? Então, sem mais delongas, a gente vai comentar aqui, ó, a provinha para agente comercial. A provinha foi nesse último dia 23/4, né, para quem está assistindo aí o vídeo na data de lançamento. E a gente vai fazer aqui a correção da prova tipo A, ok? Então, todas as questões agora, provinha tipo A. Os gabaritos que eu estou pegando aqui é do gabarito 1, mas caso você tenha feito a prova tipo A e seja outros gabaritos, então só vai mudar a ordem dos itens, ok? Então vamos comentar aqui nossas questões, sem mais delongas, vamos pegar aqui para a gente resolver? Olha lá. Primeira perguntinha aqui, galera, já antes de fazer a leitura, já vou comentar com vocês. É uma questão de lógica, mas é uma questão ali que pegou uma parte da lógica que, digamos que, mais pura. Então não caberia dentro da parte da lógica que pede dentro do edital. Professor, posso tentar um recurso? Claro que você pode. Mas, professor, você me garante esse recurso? Primeiro que nunca que nenhum recurso é garantido, né, galera? Mas, fica aí a sugestão, você pode tentar um recurso, porque aqui foi uma parte da lógica que, digamos que não é o que geralmente é pedido, ainda mais num concurso para bancário, ok? Então, olha lá, questão de número 16 falava assim. As 2023 assertivas a seguir estão escritas em um caderno. Então, na primeira ele falou, só uma assertiva é falsa nesse caderno. Só duas assertivas são falsas nesse caderno. Só três assertivas são falsas nesse caderno. Lá no meio ele falou, só N assertivas são falsas nesse caderno. Na penúltima, só 2022 assertivas são falsas nesse caderno e só 2023 assertivas são falsas nesse caderno. Considerando-se essas 2023 assertivas, o número de assertivas verdadeiras é... Então, eu quero saber quantas são verdadeiras, tá? Então, qual é a nossa ideia aqui, galera? Nota aqui, vamos supor, que a primeira é verdadeira. Só uma assertiva é falsa, ou seja, da 2023 eu tenho só uma falsa. Todas as demais são verdadeiras. Então, todo o restante aqui ó, seria falso, falso, falso e assim por diante, tá? Todas as demais aqui que ficaram faltando. Isso pode acontecer só a primeira ser verdadeira e as demais ali estarem erradas. Não dá certo pelo seguinte, olha a segunda. Só duas assertivas são falsas nesse caderno, ou seja, somente duas, apenas duas são falsas. Se eu falo que isso está dando errado, então, eu posso ter 1, 3, 5, 50 que são falsas também. Então, a gente entra ali numa contradição, ok? Seguindo essa mesma ideia, qual vai ser aqui, né, o nosso gabarito? Vai ser essa daqui, ó. 2022. Essa é verdadeira. Todo o restante é falso. Ou seja, ele está falando que 2022 assertivas são falsas. Então, apenas
uma desse cara fica sendo verdadeira, né? Então são 2.022 que são falsas, então ele quer saber o número de assertivas que são verdadeiras. Quantas assertivas que tem verdade nesse cara, né? Aí a gente vai atrás do nosso gabarito. Então vamos colocar aqui esse cara aqui também como falso, ok? Então dessa forma, quem é o nosso gabarito ali, pessoal? Olha lá, ele falou pra gente o seguinte, galera, por que aquela ali fica sendo a verdadeira? Somente, né, 2.022 assertivas são falsas. Ou seja, todas as demais são falsas, a menos eu sou a verdadeira, tá? Então, quantas verdadeiras a gente tem ali? A gente vai ter ali verdadeiras apenas uma, né? E para esse modelinho de prova, apenas uma, nosso gabarito ali fica sendo letrinha D, ok? Mas, como falei para vocês, né? Uma questãozinha ali chata de lidar, ok? Uma questãozinha ali canseira da gente estar mexendo com ela, tá bom, pessoal? Vamos de próxima? Questãozinha ali 17. Falava assim: J convenceu o diretor de um curso preparatório a abrir uma turma especialmente para o concurso em que ele pretende se inscrever e comprometeu-se a trazer mais alunos para formar essa turma. O diretor do curso estabeleceu a seguinte condição: uma sala com 70 lugares, ou seja, com capacidade para 70 estudantes, será disponibilizada para a turma, desde que cada estudante, incluindo você, que é o J, pague mensalmente R$ 660. Então, R$ 660 é o valor fixo, tá bom? Beleza. Mais R$ 30 por cada lugar vago. Considerando a condição estabelecida pelo diretor, para que o curso tenha arrecadação mensal máxima. Então, galera, aqui já parou, né? Se ele falou de valor máximo, eu já lembro ali de uma função do segundo grau, ok? Com essa turma, ele deverá ter exatamente X estudantes. Então, está chamando estudantes de X, tá? Então, ele quer saber aquilo ali. Depois, dividindo X por 5, obtém-se resto igual a... Então, ele está chamando os estudantes de X. Então, o que eu vou montar aqui? A nossa arrecadação desses X estudantes, o que está acontecendo? Eu tenho R$ 660, que é o valor fixo, mensal para eles, ok? Mais R$ 30 por cada aluno, R$ 30 por cada estudante. Só que isso é por lugar vago. Como que eu acho os lugares vagos? Se vão ser, tem 70 lugares, né? A gente marcou ali de amarelo. Por exemplo, se eu falo que tem 40 lugares vagos, não seria 70 menos 40 para eu ter os lugares vagos? Seria, né? Se fosse 50, 70 menos 50 para ter os vagos? Também seria. Se eu não sei, estou chamando de x, então como é que eu escrevo os lugares vagos? 70 menos x, ok? Então a gente precisava dessa interpretação para montar aqui a nossa ideia da função. Então minha arrecadação de x vai ser o quê? Esse 660 aqui também é por aluno, né? Então aqui também tem um x. 660x mais, fazendo a distributiva, 30 vezes 70, 2.100x. 30x vezes x menos 30x ao quadrado. Então, olha lá. Então, a nossa arrecadação de x seria o quê? 660 mais 2.100, a gente teria ali o valor de, fazendo a soma deles, 27600x, menos 30x quadrado. Para facilitar a nossa vida, eu vou pegar aqui e dividir por 10, para tirar um zerinho, né? Então, a nossa função ficaria menos 3x quadrado, só para colocar na ordem ali, mais 2760x, ok? Então, a gente teria ali esses valores, né? A gente teria aí essa continha para fazer, tá bom? Beleza. Aí, o que ele falou para a gente? Eu quero a arrecadação mensal máxima dos alunos, dos estudantes. Como ele fala de valor máximo, pessoal, a gente já tem que pensar ali x e y do vértice. Eu tenho que saber o que cada um representa. Y não está sendo aqui a nossa arrecadação, então se eu faço o y do vértice, eu teria o valor total. Só que como eu quero saber qual que é o valor máximo de estudantes, então eu quero saber o meu x do vértice. Vamos calcular esse cara. E o x do vértice ele é menos b sobre 2a. Então ele seria menos 2760
dividido por 2 vezes menos 3, ok? Então, a gente teria menos 2.760 dividido por menos 6. Menos com menos vai ficar mais, dando uma licencinha aqui, né? Então, nosso x do vértice vai ser fazer 2.760 dividido por 6. Ao dividir esses valores, a gente vai encontrar aqui 46, tá bom? Vamos até testar ali, né? 46 vezes 6. Deixa eu só dar uma conferida aqui nessa soma nossa. 660 por 2.100. Perdão, galera, coloquei um zerinho a mais aqui, né? A gente tem só 2.760. E ao simplificar, fica sem esse zero. Agora sim. Dividindo esses caras, 46, tá? Coloquei um zerinho a mais ali, perdão. Ok. Só que aí você vem, professor, tá bom, meu x do vértice deu 46. Vai lá e olha. Gabaritos. Não tem isso, né? Só que olha o que a gente marcou de verde na última linha. Ó, divide isso por 5, obtém esse resto igual, então eu quero o resto. Então você vai lá e fazer 46 dividido por 5. Qual é o resto dessa divisão? Né? A gente não pode fazer ali 5 vezes qual número é mais próximo de 46. Se a gente faz ali 5 vezes 9, esse cara não dá 45 e o resto é 1. Então, olha lá o nosso resto. Resto 1, gabarito, letrinha B. B de bola, B de bosque, B de beleza. Tá? Então, aqui, o que pegava nessa questão, pessoal? Além dele pedir para a gente, né, precisava de uma análise maior ali, para a gente encontrar qual era a nossa função de segundo grau, encontrar o nosso x do vértice correto, e aí fazer aqueles últimos passos ali. É uma matemática básica? Sim, mas na hora da prova você tem que ali ter uma atenção a mais para não errar isso, né? Então a gente calculou ali, dividindo ele por 5, ele queria o resto da divisão, tá bom? Vamos de próxima? Questãozinha de número 18, olha lá, falou assim. Já vou ficar aqui no outro lado para não tampar a questão, né? A sequência dos primeiros 2.100 números inteiros positivos foi disposta em uma tabela da seguinte forma. Então, olha lá. Ele falou assim, ó, na linha 1. Ele começou lá, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na linha 2, nota que ele começa sempre na segunda coluna. Então, o que está acontecendo aqui? Olha um padrão do que está rolando. Quando a minha linha é ímpar, eu começo na primeira coluna. Né? Todo mundo que é ímpar está na primeira coluna. Todo mundo que é par está começando na segunda coluna. Certo? Olha lá. Começou na segunda, e assim por diante. Um primeiro padrão de se observar, ok? Segunda coisa que a gente poderia olhar, galera. Olha o último número de cada coluna. Os resultados. Olha lá, eu tenho 6, 12, 18, 24, 30. Então, esse 6, concorda comigo que é 6 vezes 1? O 12, 6 vezes 2. O 18, 6 vezes 3. 6 vezes 4 e assim por diante. Ou seja, o número da linha que ele está, vezes 6, não é sempre o último número daquela sequência? Né? Então, aí a gente foi vendo padrões, ok? Vamos terminar nossa leitura. Nessa distribuição, as linhas de número ímpar recebem só 6 números na sequência, a partir da coluna 1, ficando a coluna 7 vazia. Né? Sempre a última ali está ficando vazia. Já as linhas de número par também recebem só 6 números da sequência, mas a partir da coluna 2, ficando a coluna 1 vazia. Como pode ser observado na tabela, e a gente fez essa análise. Sendo assim, os números 1808 e 2023 estão escritos, respectivamente, nas seguintes colunas. Então, primeiro de tudo, se os números estão indo de 6 em 6, eu tenho que pegar ele e dividir por 6. Então, vou pegar lá o primeiro, 1808. Com calma, vamos dividir esse cara por 6. Então, olha lá, 18 por 6 é 3, sobra 0. Desce o 0, não deu para dividir, 0 na resposta, coloca 8, vai ser 1. E o resto é 2. Então, o que está acontecendo? A gente está em qual linha? Quantas sequências apareceram ali de 6 em 6? Eu estou na linha 301. Certo?
Linha 301 não é uma linha ímpar, então eu começo na primeira coluna e termino na sexta. A última coluna, que é a 7, fica livre. Então, o que está acontecendo? Quem é o meu último número ali, já que estão sobrando 2, tem resto 2? Para 1808, então eu tenho lá o 1806. A próxima linha é a 302, então ela tem que começar na segunda coluna? Então tem lá 1807 e depois 1808. Ou seja, 1808 está em qual coluna? Está na coluna 3. Ok? Nosso raciocínio? Então olha lá, se está na coluna 3, eu já descarto a A, a C e a D. Fiquei só com 2 itens, tá? Então nosso primeiro valor, ele está, vamos até anotar aqui, esse cara está na coluna 3. Vamos guardar essa informação, ok? Mesma análise, mesma ideia, vamos fazer para o 2023. Então, vou pegar o 2023, dividir por 6, para saber quantas vezes ele repetiu, até em qual linha, né? Vamos lá. 3 vezes 6 é 18, sobra 2, desce o 2, vezes 3 novamente, dá 18. Então, vai sobrar ali 4, 43. Qual que é o número ali mais próximo que a gente vai ter? Se a gente fizer ali 6 vezes 7, 42, o resto é 1. Ou seja, qual que é a última linha completa que a gente tem? É a linha 337. Vamos fazer a mesma análise. Então, a gente está lá na linha 337, linha ímpar. Então, ela termina aqui na coluna 6, né? Está sobrando um valor, quem é esse cara? 2022. Aí o próximo começa na linha 338, linha par, começa na segunda coluna. Então aqui vai estar o meu número 2023, ok? Então, aonde que está o 2023? Ele está na coluna 2. Então vamos anotar aqui. Esse cara, ele apareceu na coluna 2. Então, o primeiro na coluna 3 e o segundo coluna 2, nosso gabarito, 3 e 2, para esse modelinho de prova que eu peguei aqui, 3 e 2, letrinha E, de eu consigo, eu dei conta, eu arrebento na minha prova e eu estou torcendo para a sua aprovação, tá bom? Vamos lá para a penúltima questãozinha desta prova. Olha lá, falava o seguinte, também tem uma espécie de tabela ali para a gente, né? 3 novas agências de um banco estão sendo criadas. E alguns poucos materiais ainda precisam ser comprados. A tabela a seguir mostra esses materiais e suas respectivas quantidades, pedidas por cada uma dessas agências. Sabe-se que todos os armários são idênticos e têm o mesmo preço. O mesmo ocorrendo com as mesas, e com as cadeiras. Tem uma tabelinha, vamos não olhar para ela, vamos fazer a leitura primeiro, né? E ele pediu: o custo total da compra do material para a agência Z em reais é de... Então, nota aqui, eu poderia, por exemplo, chamar aqui ó, o armário de a mesa de M e a cadeira de C. E montar ali também o sisteminha, né, pessoal? Olha lá para a agência X. 4A mais 7M mais 10C, isso deu um total de 7.500. Do próximo, 1A mais 2M mais 3C, isso dá 2.080. Ok? Qual é o problema do próximo se a gente escrever ele, pessoal? 2A, 2M e 2C. Eu não tenho total. Então, eu não vou ter a minha terceira equação. Se eu não tenho a terceira equação, esse sisteminha aqui, ó, da forma que ele está, com 2 equações e 3 variáveis, ele é um sistema impossível, ele não tem resultado. Só dessa forma a gente não resolve ele, não tem um resultado, tá? Mas o que a gente quer? O que o exercício está pedindo para a gente? Eu não quero ali o custo total que teve aqui a agência? Seria, né? Beleza. Então eu tenho que dar uma forma de manipular essas 2 equações que eu tenho para chegar a um resultado. O que eu posso fazer? Por exemplo, eu vou pegar aqui a minha terceira linha, quer dizer, a minha segunda linha, aliás, e vou multiplicar ela por 3. Vou multiplicar esse cara por 3, tá bom? Então, eu vou copiar a primeira, normal. 4A, 7M, 10C, 7.500.
Multiplicando, então, vezes 3, 3A, mais 2 vezes 3, 6M, mais 3 vezes 3, 9C. 2,80 vezes 3, deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha colinha, eu não coloquei ele aqui do lado, deixa eu ver, não coloquei, mas a gente faz aqui rapidinho, né? Vamos fazer aqui, até porque a gente não fez nenhum cálculo nesse. Vamos fazer lá, vezes 0, 3 vezes 8, 24, 0 fica 2 e 3 vezes 2, 6, ou seja, 6.240, beleza? Então tá. Agora eu vou subtrair essas duas, que seria o mesmo de multiplicar essa daqui por menos 1 e fazer a soma, né, galera? Ah, professor, não tem o método da subtração. Sim, galera, é só uma forma de a gente fazer mais direto, né? Subtraindo essas duas, olha o que eu tenho. 4A menos 3A, eu tenho A, mais M, mais C. Subtraindo os valores ali, a gente vai ter 1.260. Ok. Então, eu tenho que A mais M mais C é 1.260. Só que o que nós queremos achar? Olha lá para a linha da agência Z. Não seria 2A mais 2M mais 2E? Não é o dobro desse valor? Então basta multiplicar tudo por 2, certo? Multiplicando por 2, aí sim a gente vai ter aqui 2A mais 2M mais 2C é o dobro de 1.260, que é 2.520. 2.520, nosso gabarito, para esse modelinho de prova, letrinha D, de questãozinha detonada, de dei conta, ok? Dá uma licença aqui para a galera, caso queira mandar aquele print aí na questão por completo, ok? E lembrando, né, pessoal, quem assiste nossos vídeos aqui, quer que a gente reposte algum story seu no nosso Instagram, basta tirar um print de você assistindo o vídeo, um print ali de um pedacinho de uma aula nossa aí, por exemplo. Inclusive faz isso daí, vai lá, tira o print da nossa tela aqui, vai lá, matemática fácil, lança aquele print. E vou mostrar aqui no comecinho agora já o nosso Instagram. Por exemplo, vai lá já e entra no nosso Instagram e marca a gente. Eu vou repostar ali o que você colocar, tá bom? Lembrando também, a gente tem ali o nosso canal do Telegram, que ou não, o Telegram é mais interessante, porque aí a gente tem, deixa eu ficar nessa tela aqui que é melhor, né? A gente tem, assim que você entra, você pode ver todas as coisas que a gente já postou antes, então todos os materiais que eu já disponibilizei, tem lá, né? Tem livros, tem apostilas, várias coisas lá para vocês. Tem grupo no Facebook, por mais que o Facebook está caindo em desuso, tem o Twitter nosso aí também, para você dar uma olhada, né? E também tem nosso grupo aí nosso grupinho fugiu a palavra, do WhatsApp. Tá tudo aí na descrição. Você clica no link ali e já vai direto para os nossos grupos. Ok, galera? E aproveitando que a gente já está nessa tela aqui, eu quero também que você vai lá, antes da gente fazer a nossa última questãozinha, e vai lá e coloca nos comentários, pessoal, o que você está achando dessa prova, dessa do modelo A? Professor, foi mais fácil do que a que eu fiz. Professor, foi mais difícil. Professor, não concordo com a Fundação Sesgran Rio deles colocarem provas diferentes. Se eu tivesse feito essa prova, eu teria aprovado. Se eu tivesse feito outro modelo de prova, eu teria sido aprovado. Aí os nossos comentários é um coração aberto, pessoal. Vai lá e coloca pra gente o que você acha, tá bom? Então, vamos de próximo aqui. Olha lá, última questãozinha. Falava o seguinte. Um investidor muito supersticioso escolhe mensalmente um conjunto de 3 tipos de investimento para aplicar alguma quantia. Ele toma por regra dispor apenas dos mesmos 9 tipos de investimentos e nunca repetir. Então, olha lá, ele tem 9 tipos de investimentos e nunca repete ninguém. Em um mesmo mês, o mesmo conjunto de 3 tipos já usados para qualquer mês anterior. Por exemplo, se no primeiro mês ele escolheu os investimentos A, B e C, no segundo mês A, B e D, no terceiro E, F e G, então ele não poderá investir novamente no mesmo mês, por exemplo, no conjunto de investimentos A, B e C, por já tê-los usado antes. Então ele tem 9 e ele vai escolher 3 tipos, certo? E aí lá no final ele falou, considerando-se as condições descritas, o número máximo de meses em que o investidor poderá fazer esses investimentos é. Então, primeiro de tudo, galera, se ele tem ali 9 investimentos e está escolhendo de 3 em 3,
Então, eu não estou pegando todo o grupo para movimentar. Então, não é uma permutação, não é um princípio multiplicativo, certo? Então, ou vai ser arranjo ou vai ser combinação. E aí, lembrando as nossas dicas aqui na aula, né? Para diferenciar arranjo e combinação. Qual é a diferença deles? Se pergunte, a ordem do que eu estou montando importa? Se você falar aham de arranjo, ou seja, sim, a ordem importa. Se a ordem não importar, você está em uma combinação. E aí, como é que eu vou saber se a ordem importa ou não? Vamos supor que ele foi lá e colocou um investimento A, B e C. Ou ele fez o investimento C, B e A. Tem diferença para ele? Ele escolheu 3. A ordem, qual que ele pegou primeiro, segundo e terceiro, vai fazer diferença? Não faz. Se a ordem não faz, nós estamos em uma combinação, ok? Então vamos lá. Então, claramente aqui vamos fazer a nossa combinação. Você pode chegar lá e fazer a formulazinha da combinação dos 9 tomado 3 a 3? Pode. Mas aqui a gente já ensina um jeito mais rápido, né? 9 eu vou multiplicar ali pelos próximos 3 termos. Então 9, 8 e 7. Dividido pelo 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Bem mais rápido, né? Simplifica lá, ó, 3 com 9 sobra 3, 2 com 8 sobra 4, então basta multiplicar ali. 3 vezes 4, 12, e 12 vezes 7, 84. Lá embaixo deu 1, então aqui a gente já tem nossa resposta. 84 é o máximo de investimentos que ele pode fazer. Gabarito, letrinha A, de acertei, arrebentei, certo? Então aqui, galera, a gente fez a correção da prova de agente comercial ali, a prova do tipo A. Lembrando que a gente vai postar ali a correção de todas as demais, todas as outras. E eu conto com você aí nos comentários e com o seu like também, certo? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Valeu!